Toyota Etios X 2016 automático. Então esse é o Toyota Etios mais barato que tem no mercado, uma versão com motor 1.5, que esse modelo aí já traz o motor fabricado no Brasil, na unidade que a Toyota inaugurou na cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Então é um motor 1.5 com 107 cavalos, flex, quando abastecido com etanol, associado com uma transmissão automática de 4 velocidades. Esse carro, o preço dele hoje, a versão mais barata, está em torno de R$53 mil, nessa versão X, que é uma versão voltada para quem quer um carro automático de verdade, porque esse é o carro, principalmente na versão hatch, né? É o carro automático mais barato que tem no mercado. Existem carros com transmissão automatizada, até mais baratos, né? Mas como o Up iMotion, só que com câmbio efetivamente automático, como é o caso do Etios, não. Então esse é o carro automático mesmo, com câmbio automático mais barato que tem no mercado. Então ele realmente oferece uma boa relação custo-benefício, principalmente pelo fato de ele oferecer muito espaço interno. Ele é um carro que na versão sedã ele tem um entre-eixos alongado em 10 centímetros em relação à versão hatch. A solução de projeto é bem interessante porque apesar dele ser a mesma coisa que um Etios hatch, ele tem muito mais espaço interno. Ele oferece um porta-malas com 560 litros. Então ele é realmente fantástico nesse sentido, assim, de espaço interno e em termos de oferecer uma excelente transmissão automática opcional. Não é aquelas automatizadas que dá tranco, não. Uma transmissão muito suave, apesar de ser apenas 4 marchas, a gente gostou bastante dessa transmissão. Nessa versão 2016, né, versão X, vocês podem ver que o Etios já traz vidros elétricos nas 4 portas, ele traz travas elétricas também, e os retrovisores são também com ajuste elétrico. Então, mesmo na versão mais básica, ele já vem realmente com os equipamentos básicos de conforto, vidros, travas. Ele tem um ar-condicionado bastante competente, não é um ar-condicionado digital, mas é um ar-condicionado muito competente. Esse sistema de som foi colocado aí, tá certo? E esse painel também é de série em todas as versões, é um painel digital. Teve muita reclamação em relação a esse posicionamento do painel do Etios, né? Esse painel centralizado. Eu particularmente não vejo problema nenhum, acho bastante interessante, né? Agora, o acabamento, ele deixa claro que de ser um carro barato, e ele tem, a gente vê assim, muitas peças emendadas, né? Por exemplo, você vê o painel inteirinho de plástico duro, não tem nenhum material soft touch. Aqui na porta você tem uma parte que é revestida, mas é plástico também, então ela tem uma textura diferenciada, mas o resto é tudo plástico duro. Esse carro aí está com em torno de 13 mil quilômetros, mesmo assim ele está muito silencioso, então mostrando que apesar do acabamento ser simples e ele ter algumas coisas que realmente chamam a atenção, por exemplo, um parafuso à mostra, existem vários como esse carro, né? Então não tem um requinte de você esconder o parafuso. Mas você tem aqui, por exemplo, um porta-objetos que permite você colocar uma garrafa PET aí. Você tem abertura do porta-malas e abertura do tanque de combustível. Os bancos tem, esse carro, mesmo nessa versão básica, ele tem um ajuste de altura do assento do motorista, né? E você tem a direção com ajuste também de altura. Mas aqui eu vi um problema, porque ela não tem amortecedor, tá vendo? Então você mexe na alavanca que faz o ajuste de altura de direção e a direção cai. Então isso aí, por exemplo, o Volkswagen Up, ele tem amortecedor. Todos os carros da Volkswagen ele tem amortecedor. A hora que você solta a trava do ajuste de direção, a direção ela não cai, ela fica flutuando assim. Então é um requinte construtivo bem maior. Aqui na parte traseira, aqui onde você percebe a vantagem do fato do Etios, nessa versão sedã, contar com uma distância entre eixos em torno de 10 centímetros maior em relação ao Etios hatch.
que já tem um bom porta-malas, porém aqui você pode ver que o espaço interno dele realmente é fantástico. É um espaço interno típico de sedã médio. Então ele deve muito pouco para Corolla, para Jetta. Evidentemente não tem o conforto do Corolla e do Jetta, mas espaço você terá, tá certo? 3 apoios de cabeça com posição, com cintos de segurança nas posições centrais, inclusive na posição central. Então uma questão de segurança também muito relevante. Você tem aqui os ganchos Isofix, que são os ganchos mais seguros que tem para cadeiras infantis. Então realmente na questão de segurança esse carro obteve 4 estrelas no Latin NCAP, então é um número bom, né? 4 estrelas. E um grande destaque dele é o porta-malas, né? Um porta-malas aí com realmente 560 litros. Ele é praticamente o carro que tem o maior, é o sedã brasileiro que tem o maior porta-malas. Ele tem um porta-malas maior até do que o do próprio Corolla, né? Então é um porta-malas gigantesco, enorme, apesar de você não ter abertura interna. O aspecto, ele é uma opção bastante interessante porque ele oferece muito espaço interno, boa relação custo-benefício, porque ele, pelo preço, né, na faixa de 50 a 55 mil reais, é um carro com motor 1.5, motor bom. Ele não tem desempenho esportivo, o comportamento dele não é esportivo, a gente vai mostrar o comportamento dinâmico dele, mas ele traz os recursos básicos, direção com assistência elétrica, que ela é muito desmultiplicada, isso aí eu não gostei muito, a direção realmente muito desmultiplicada, mas muito espaço interno, muito espaço de porta-malas, muito agradável de dirigir, e realmente é um carro que é sólido. Esse carro está com 13 mil quilômetros e mesmo assim ele não tem ruído interno, então mostra realmente que ele tem uma boa montagem. O motor também é um motor fabricado no Brasil agora, então antes o Etios até 2015 ele tinha um motor 1.5 com 196 cavalos, e ele era um motor fabricado importado, né? Esse aqui já não, esse aqui já é um motor fabricado no Brasil, em São Paulo, na unidade da Toyota em Porto Feliz. Então, um motor aí. Toyota, a gente sabe, é muito conhecida pela sua questão de durabilidade, né? Os carros da Toyota são muito bons nesse aspecto. Eles têm algumas falhas em termos de acabamento, né? Você pode ver nessa versão X, ele não tem o farol de neblina, mas tem o local para você colocar o farol de neblina aí. A Volkswagen, por exemplo, no Up, que não tem farol de neblina, eles tiram. Ele tem um para-choque específico para ele, para não ficar essa coisa feia aí, né? Então, assim, design realmente não é o ponto forte dele, apesar de, na minha concepção, não ser um carro feio, mas ele também não é bonito. E ao mesmo tempo é um carro que não vai desagradar, que não vai estragar, você não vai enjoar dele de forma muito rápida. Ele fica muito atual pelo fato exatamente de não ser um carro muito rebuscado em termos estéticos. Vamos mostrar alguma questão de comportamento dinâmico dele agora. Então o Etios X 1.5, ele tem um motor 4 cilindros com 102 cavalos, com gasolina, e 107 cavalos com etanol. O torque é de 14,3 kgfm com gasolina e 14,4 com etanol, peso em torno de 960 kg. Segundo testes do carro com etanol, ele acelera de 0 a 100 em torno de 12 segundos e a retomada de 80 a 120 km por hora em drive é em 10 segundos. O consumo a gente já mostrou aí, são os dados que a gente mostrou no começo do vídeo, são do Inmetro, porém existem dados das revistas especializadas que eles são melhores do que do Inmetro, porque o Inmetro tem uma correção de 18%. Então, com etanol, segundo dados da revista Carro, ele fez de 8,3 km por litro em cidade com etanol e 13 km por litro em estrada. Então, o Etios X, na versão 2017, ele já está bastante uma estética diferenciada em relação a esse que a gente mostrou, porque esse aí é o modelo 2016, ele não recebeu o facelift ainda dianteiro. Então, na versão 2017 ele tem uma frente e uma traseira com novos para-choques, um visual mais diferenciado, mais esportivo, mais agressivo, ficou mais bonito do que esse daí.
Porém, em termos mecânicos não tem alteração nenhuma, e o que a gente percebeu ao longo do uso com esse carro é que ele é um carro muito suave, muito agradável de dirigir. Evidentemente ele não tem um refinamento de um carro com um hatch médio como o Golf, por exemplo, que parece que está flutuando de tanta suavidade que tem, mas ele é um carro muito agradável de usar também. Ele transmite efetivamente algumas imperfeições, mas é um carro agradável de direção. Tem uma característica de ser muito desmultiplicada, que quem está acostumado com carro alemão não vai gostar muito, porque são muitas voltas de batente a batente, então isso acaba sendo um aspecto negativo. A direção é muito lenta, ela não é uma direção direta, uma direção rápida de respostas. Em relação ao desempenho, é um desempenho correto para um carro dessa categoria, e o espaço interno também agrada bastante. Tanto o espaço interno dianteiro quanto o espaço interno traseiro, e especialmente a questão do porta-malas, que com 560 litros ele é um dos melhores porta-malas que tem no mercado entre todos os sedãs, inclusive os sedãs médios, entre os quais o próprio Toyota Corolla, que tem um porta-malas um pouco menor do que o do Etios sedã. O Etios X 1.5 ele também agrada pela solidez estrutural. Esse carro que a gente está andando está com em torno de 13.600 km. A gente usou ele em vias até um pouco de baixa qualidade para verificar a situação estrutural, e ele está totalmente íntegro, não faz ruído nenhum de peças soltas nem nada. Então, transmitindo uma impressão de qualidade de construção e de solidez estrutural também. Apesar de ter alguns deslizes de acabamento, como a gente mostrou, mas o carro realmente é muito bem montado e ele transmite essa sensação de boa qualidade construtiva. Então agrada bastante, um carro que agrada também por sua boa visibilidade. Vocês podem ver aí, a gente tem uma excelente visibilidade do para-brisa e das laterais. É diferente do que acontece com o Hyundai HB20, por exemplo, que você tem problemas de visibilidade porque a área envidraçada é muito pequena. No Etios já não. Você tem uma boa visibilidade tanto dianteira quanto lateral e não há pontos cegos. Então ele é muito legal nesse sentido. O banco do motorista ele tem uma opção que permite você ajustar a altura. Isso é bem legal. E o ajuste de altura realmente ele tem muita amplitude. Então se você quiser colocar o banco numa posição bastante elevada, você vai conseguir. Quiser colocar o banco numa posição muito baixa, mais esportiva, você também vai conseguir. A direção também tem esse ajuste de inclinação, então permite também que você consiga a melhor posição de dirigir no Etios. A única questão que a gente já mostrou, infelizmente, o sistema de ajuste de altura da direção, ele peca pelo fato de não ter o amortecedor. Então a hora que você mexe na alavanca que faz o ajuste de direção, a direção cai. Então isso não é muito legal. Porém, para um carro de entrada, a gente entende, né, a supressão de um amortecedor, de um requinte construtivo. Mas o importante é o conjunto mecânico, que realmente é muito bom, uma transmissão automática, que a gente vai mostrar aí também no vídeo. Quando você está andando em D a 80 km por hora, ele fica a 2.500 RPM. E quando você está a 120 km por hora, ele fica em torno de 3.500, 3.400 RPM. Quer dizer, é uma transmissão automática de 4 marchas que tem um funcionamento absolutamente suave e silencioso, muito agradável. Esse câmbio é o mesmo câmbio que era usado no Corolla até 2013, então foi usado de 2002 até 2013, um câmbio que tem muita estrada, extremamente robusto e não dá problema nenhum, muito suave. E a transmissão muito bem escalonada. A gente vai mostrar que mesmo andando em velocidades mais altas, em velocidade de cruzeiro, ele fica com o motor estabilizado, não fica gritando nem nada. Então o carro agrada muito. Quem precisa mais de espaço pega a versão sedã. Quem está procurando um carro mais prático, com um comprimento bem menor, seria a versão hatch, que aí tem um comprimento de 3,77 metros, é bem mais agradável, bem mais prático para uso urbano. O comportamento dinâmico dele é bom também, a suspensão desde a linha 2016 ficou um pouco mais firme, então ele tem um comportamento dinâmico bastante agradável, tanto em curvas de baixa quanto de alta. Tem algum pequeno tombamento da carroceria quando você abusa nas curvas, mas nada que incomode. E o comportamento dele também é muito previsível em curvas.
Então transmite muita segurança. Então, um carro realmente muito agradável, muito bom de dirigir, o Toyota Etios. Em relação ao desempenho e câmbio, né? Percebi inicialmente o desempenho, a aceleração inicial dele é mais ou menos o mesmo nível de desempenho do Golf 1.6 MSI automático, quer dizer, de 0 a 100 em torno de 12,5 segundos, sem tirar nem pôr, né? Um desempenho muito nesse nível mesmo do Golf 1.6 MSI automático. Agora, o que eu percebi é que o Golf em regimes mais elevados ele tem um desempenho melhor, o que é de certa forma esperado, porque o Golf tem um motor de 120 cavalos, esse aqui são 107 cavalos. O Golf é um motor 1.6, esse aqui é 1.5. Os dois são 16 válvulas com duplo comando de válvulas, esse aqui tem comandos de válvulas variáveis, né? Então é um desempenho correto, eu achei um desempenho bom, agrada, né? E em relação à direção só, que assim, quando você sai de um carro tipicamente alemão, como é o caso do Golf, né? Ou mesmo o Up, ou mesmo o Voyage, são carros com direção mais direta, uma direção com respostas mais rápidas, né? Esse carro aqui já tem respostas mais lentas de direção, uma direção mais desmultiplicada. Agora, o comportamento dinâmico, apesar da suspensão ser muito macia, o ajuste de suspensão é bem macio mesmo, né? É uma suspensão McPherson na dianteira e semi-independente na traseira, mas ela tem um ajuste tipicamente de Toyota, né? O Corolla é assim também, é uma suspensão macia, porém ela dá um bom... O comportamento dinâmico dela é legal, ele realmente oferece segurança, mesmo se você estiver abusando em curvas. Então isso aí é interessante. O Corolla da mesma forma, né? Em relação a suspensão ainda, o que eu percebi é o seguinte: a suspensão ela tem esse ajuste macio e ela está muito bem adaptada para o Brasil. Por quê? Você não ouve fim de curso jamais, mesmo quando você passa em lombadas ou valetas ou mesmo se você pega uma cratera daquelas depois que choveu e aquela coisa totalmente inesperada, você não ouve aquela batida seca de fim de curso que você ouve em alguns carros aí, né? Notadamente o Hyundai HB20 nas primeiras versões, ele tinha um curso de suspensão um pouco curto e isso incomodava. Esse Etios aqui não, a suspensão realmente tem um curso muito longo e efetivamente para chegar no fim de curso dela, eu acho que eu não consegui. Agora, o comportamento do carro de esportivo não tem nada, porque a direção, essa direção extremamente anestesiada. O que significa isso? O Golf tem uma direção mais direta, os carros da Volks, né? A direção mais direta significa que eles são mais... Você vira menos a direção para a roda fazer o movimento que você está exigindo, né? Aqui não, você tem que dar mais voltas de batente a batente. Aqui o volante, você movimenta mais ele, entendeu? Então isso, de certa forma, é uma coisa que eu não entendo, assim, para que isso, se você está com um sistema de direção elétrica que permite, porque se você está com uma direção mecânica ou com assistência hidráulica, quanto mais desmultiplicada ela for, mais macia ela será. Então tem lógica você fazer isso numa direção desse tipo. Agora, como a direção aqui do Etios tem direção elétrica, ela tem assistência elétrica, não tem a menor sentido eles adotarem esse ajuste de direção muito lenta, né? A direção é muito lenta e assim é estranho, né? Pode ser que quem está acostumado com esse tipo de carro, né, goste, né? E eu não gosto. Isso aqui é um ajuste tipicamente de Toyota, não é legal, não tem nada a ver com carro alemão isso aqui. E é interessante porque disse que nessa linha 2016, na realidade não é a linha 2017, mas quando o Etios obteve câmbio automático, né, que esse carro aqui é um automático de 4 marchas, a Toyota disse que fez um ajuste na suspensão para ela ficar mais firme e o carro se comportar mais como os carros de linhagem alemã. Porém, está muito longe, principalmente na direção, né? A
suspensão realmente tá boa, eu gostei da suspensão, mas a direção não é muito legal não. Agora, o câmbio que muita gente critica, né, que é um câmbio de 4 marchas, assim, em uso urbano eu não estou percebendo nenhum problema, porque o câmbio, efetivamente, ele troca as marchas numa velocidade muito rápida, ele lê muito bem as circunstâncias e faz as comutações de marchas na forma correta. Então eu estou achando a transmissão muito boa, apesar de ser uma transmissão de 4 marchas, mas elas estão muito bem escalonadas. É uma transmissão que realmente está bem legal para o Etios. Eu acho que aqui eu estou querendo mostrar o seguinte: a questão da rotação que esse motor fica quando a gente está andando em cruzeiro. Então 80 por hora, vocês podem ver que ele está em D a 2.500 RPM mais ou menos, varia ali, né? Se a gente for para 120 km por hora, agora a hora que ele estabiliza, você está estabilizando andando em cruzeiro, aí ó, ele está a 3.500 RPM, com câmbio em quarta marcha, sabe? Então, ninguém pode reclamar dessa transmissão de 4 marchas do Etios. E na realidade, se a gente for ver em termos de resultados, que são os números de consumo e o número de desempenho, o resultado dele é melhor do que os seus concorrentes, que ou tem câmbio CVT, que teoricamente seria mais eficiente, ou tem câmbio de 6 marchas, que é no caso do Hyundai HB20. Sim, quem for comprar um Etios tem que comprar o automático, tá? É o carro hoje, o carro com transmissão automática mais barato que tem no mercado, né? A versão X com motor 1.3, esse aqui é o X Sedan, então tem motor 1.5, ele é legal. É lógico que 1.3 vai ter um desempenho um pouquinho inferior, né? Mas a transmissão é boa, agrada e é muito confortável, as trocas são suaves. Então um carro muito bom para uso urbano, né? A carroceria tomba um pouco quando você abusa um pouco nas curvas, né? E ele tem um comportamento neutro. Quando você abusa também, ele sai com as 4 rodas. Então, nisso ele não prega susto no motorista. Ele é bem interessante, ele é bem previsível nesse sentido. Chegando às considerações finais do Etios X 2016 1.5 automático, versão de entrada do sedã. Importante considerar que a linha 2017 do Etios, ela tem uma estética um pouco diferenciada em relação a esse que é o modelo 2016. A linha 2017 tem novos para-choques, uma nova grade dianteira, para-choques traseiros, novas rodas também. A gente vai colocar o link no final do vídeo para o vídeo do Etios 2017. Em termos mecânicos, não há alteração nenhuma. A avaliação que a gente fez desse aí vale também para o modelo X 2017. Então, ao longo desse percurso, esse teste que nós fizemos com esse sedã, em termos dimensionais, ele mede 4,37 metros de comprimento e ele tem um entre-eixos de 2,55 metros. Então isso acaba resultando realmente nisso que a gente mostrou para vocês ao longo do vídeo. Um carro que tem um excelente espaço interno, tanto para os passageiros dianteiros quanto para os passageiros traseiros, apesar de ele ser um hatch, entre aspas, compacto. Para vocês terem uma ideia da diferença de dimensão que tem entre o sedã e o hatch, esse aí tem 4,37 metros de comprimento, o Etios hatch ele tem 3,77 metros, então a diferença aí é de quase 60 centímetros. Isso tem uma diferença de 10 centímetros no entre-eixos e você tem um porta-malas bem maior também. Esse modelo aí ele tem um porta-malas com 560 litros, o hatch tem 270 litros. Então, para quem está procurando mais praticidade, um uso mais urbano e não precisa de tanto espaço para bagagem, a versão hatch é mais interessante. Para quem precisa de espaço, esse é a melhor relação custo-espaço que tem no mercado brasileiro, é o Etios Sedan. Aí a gente mostrando aí como é que é o aspecto do painel, que também é muito criticado no Etios, mas não tem problema nenhum, a visibilidade é muito boa da instrumentação. E nessa versão, desde da linha 2016, ele já tem esse painel digital. Então, um carro que agradou muito, uma suspensão muito agradável, transmite uma sensação de solidez e uma sensação de que a suspensão está muito adaptada para a realidade das vias brasileiras. Você pega buraco, ela não reclama, não dá fim de curso, nem nada.
Então o consumo também muito bom, muito agradável de dirigir, a direção leve, porém muito desmultiplicada. A única crítica que a gente faz realmente tem alguns detalhes de acabamento que poderiam melhorar. Então é isso, pessoal. Etios X 2016, e vocês têm no vídeo aí também o link para o Etios 2017.